Ô glória, a paz, amados irmãos. Começou aí então o nosso jejum na fé de Daniel, 21 dias de oração e de consagração e de louvores. Talvez, se você tirou o café como eu, uma das coisas que eu tirei foi o café. E olha que dor de cabeça, hein? Ai, 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 mas vamos ser firmes, porque maior é o Senhor de nos abençoar e o propósito desse jejum é muito forte. Os sonhos de Deus são maiores que os nossos e sabemos que toda a batalha ela é espiritual e é por isso que vamos vencer, tá bom? Então, sede firmes, sede constantes no Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Primeiro dia de jejum. Ô glória, paz, amados irmãos. Estamos já no segundo dia de nosso jejum, da nossa consagração. E Jesus diz assim em Mateus 17, 21, que essa casta de demônios, ou seja, multidão de demônios, só sai com jejum e oração. Então, lembre-se, não é só jejuar, também orar. Está no espírito de oração, se consagrando. E nós vamos vencer. Deus abençoe a todos. Quantos tipos de jejum existem na Bíblia? A Bíblia fala sobre 3 tipos principais de jejum de alimentos: o jejum total, o jejum com água e o jejum parcial. Também temos exemplos de abstenção de outras coisas da vida cotidiana que poderão ser considerados jejuns. O jejum serve para você se aproximar de Deus, colocando suas necessidades espirituais. O jejum serve para nos aproximarmos mais de Deus, colocando a nossa vida espiritual em prioridade com o Senhor Jesus. A comunhão com Deus é mais essencial do que o nosso estômago, do que a comida. Disse o Senhor Jesus para Satanás quando tentado, que nem só de pão o homem viveria, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. O jejum nos ajuda a nos aproximarmos mais de Deus. Deus é espírito. Ele não vai mudar com o nosso jejum. O propósito do jejum somos nós nos tornarmos mais espirituais, enfraquecendo assim os nossos desejos carnais. Então, o propósito de jejum é para que nós venhamos agradar a Deus, nos aproximarmos mais de uma vida espiritual. Na palavra de Deus, encontramos exemplos de alguns tipos de jejum diferentes. Você pode realizar qualquer um desses jejuns, desde que a sua saúde permita. Se você tem algum problema de saúde ou está grávida, consulte o seu médico antes de realizar um jejum. Lembre-se, Deus não quer que você estrague sua saúde. O primeiro tipo de jejum, o jejum total, é quando você não come e nem bebe nada. Esse tipo de jejum foi praticado por Ester antes dela falar com o rei da Pérsia para salvar o seu povo. Está lá em Ester capítulo 4, verso 15 e 16. O jejum total deve ser praticado apenas por curto período de tempo, 12 horas, no máximo 3 dias. Sobre o jejum total. Esse é um tipo de jejum muito radical, que não deve ser praticado por mais de 2 ou 3 dias. Passar mais tempo em jejum total poderá causar danos graves à sua saúde e até causar a morte. Seja prudente. Ficar doente ou morrer por causa do jejum não glorifica a Deus. Então, seja prudente. Que Deus te abençoe. O segundo tipo de jejum que a palavra de Deus nos mostra é o jejum com água. Esse é o tipo de jejum mais comum, em que você não come nada, mas bebe água. Jesus provavelmente praticou esse jejum durante seus 40 dias no deserto, antes de começar seu ministério, Mateus capítulo 4. O jejum com água pode ser praticado por períodos de tempo mais longos que o jejum total. Ainda sobre o jejum com água, podemos misturar outros líquidos. Ainda se ele durar por período maior que 3 dias, você pode até colocar legumes e tomar sucos, limonada, outros sucos de fruta, para manter a saúde para esse tipo de jejum líquido mais prolongado. Então, o jejum com água você pode fazer um mix com outros sucos e assim manter a tua saúde.
O terceiro tipo de jejum, o jejum parcial, é quando eliminamos alguns alimentos da nossa dieta, comendo de forma mais simples. O profeta Daniel fez esse tipo de jejum durante 3 semanas, antes de receber uma visão sobre o futuro. Daniel capítulo 10, verso 2 a 3. O jejum parcial pode durar algumas semanas, sem danos para a saúde. Ainda com o jejum parcial, você escolhe que tipo de alimento você não vai comer durante algum tempo. Normalmente é comida gostosa ou especial, para ter uma dieta apenas de sobrevivência, não pelo gosto de comer. Se você tem algum problema de saúde, o jejum parcial é mais seguro que o jejum total ou o jejum com água. Que Deus te abençoe. Agora, a palavra de Deus também nos mostra outros tipos de jejum que não falam especificamente de alimentos. Em seu jejum parcial, o profeta Daniel também não usou perfume. E em 1 Coríntios capítulo 7, verso 5, fala sobre a possibilidade de um casal se abster de relações sexuais, desde que haja concordância entre o casal, para se dedicar mais à oração durante um curto espaço de tempo. No tópico de outros tipos de jejum, existem outras coisas que as pessoas podem se abster de qualquer atividade ou hábito com o propósito de ter mais tempo para Deus. Por exemplo, rede social, usar somente para o trabalho, televisão, alguma atividade física, algo que você abrindo mão, você terá mais tempo de oração e consagração para com o Senhor Jesus. No tópico desse tipo de jejum alternativo, se você tem algum problema de saúde, esse tipo de jejum é uma boa alternativa. No entanto, você precisa tomar cuidado para escolher algo que não vai interferir na vida de outras pessoas. Por exemplo, no caso de relações sexuais, esse jejum precisa ter o consentimento do cônjuge. Ainda no tópico de jejum alternativo, você pode juntar esse tipo de jejum a um jejum de alimentos, se você quiser. Não existem regras rígidas. Quando você decidir jejuar, escolha o tipo de jejum mais adequado para a situação e adapte-o para tirar o máximo de proveito do tempo com Deus. Esse é o propósito, tempo com Deus. Menos nós. Durante todos esses dias vimos alguns tipos de jejum. Lembre-se que o propósito somos nós ficarmos próximos de Deus, enfraquecermos a carne e deixarmos o nosso espírito forte. Fortalecidos no espírito, iremos vencer as batalhas espirituais. Lembre-se, o homem não recebe coisa alguma se do céu não for lhe dado. Daí a importância de valorizar o reino espiritual. Tudo vem dos céus sobre a nossa vida. Diz em Gálatas, capítulo 5, que a carne luta contra o espírito. Percebe a importância do jejum, que vai te fortalecer junto com a oração e os louvores? Como o Espírito Santo vai tomar conta da tua vida e você será forte. Portanto, irá vencer batalhas grandes. Sempre que tiver uma decisão importante para tomar, coloque um jejum no teu coração. Imagina uma situação de uma luta, onde tem 2 combatentes ali no ringue. Percebe? Um foi alimentado e outro não. Quem você acha que vai ganhar? O que tem mais força, o que tem mais energia, ou seja, o que foi alimentado. Então, você quer vencer no espírito, pois você sabe que é do céu que vem a tua vitória? Então, alimente o teu espírito com consagração, jejum, orações, sempre antes de uma batalha. Jejue, porque você aprendeu a tomar posse. Deus diz que o reino dos céus é tomado pela força e que ele está aqui no meio de nós. Então, sempre agora que tiver uma decisão importante, coloque um jejum, uma oração, uma consagração e você vai ver que a resposta de Deus será muito clara para você. O Espírito Santo vai falar de forma audível para você e você vai sempre tomar posse das melhores decisões e com certeza será vitorioso. Ao final da nossa campanha de 21 dias de jejum, eu creio que você está aí fortalecido e vai olhar para trás e dizer: valeu a pena o sacrifício, pois você agradou a Deus
e desagradou a tua carne, e com certeza desagradou Satanás e seus demônios. Você agora é uma pessoa mais forte, mais espiritual, para vencer batalhas espirituais. Continue, não cesse, porque agora você aprendeu a ser um valente de Deus. Que Deus te abençoe.